Agora sim, vamos ao transporte público aqui da capital paulista. Ar-condicionado falta no Hospital São Paulo, falta nos ônibus de São Paulo também, né, João? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia para todo mundo aí que acompanha o Manhã Bandeirantes. Olha, falta sim, viu? E a gente está aqui na Estação Pinheiros, zona oeste da cidade, para investigar essas reclamações sobre falta de ar-condicionado. Eu falei com a assessoria da Via Mobilidade, da SP Trans e do metrô, que não conseguiram apresentar dados concretos sobre o número de reclamações e o número de falhas no sistema, né? Mas, numa rápida pesquisa aqui feita na frente da estação, foi possível notar que esse problema é recorrente sim entre os usuários. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Gilvar, minha profissão sou auxiliar de cozinha. Conta como é que foi sua experiência na linha 9 sem ar-condicionado. Cara, foi péssimo, foi uma das piores. Não é sempre, não é com frequência, que não são todos os maquinários que são assim. Porém, segunda e terça foi péssimo a experiência. Antônio Carlos Jesus dos Santos, eu trabalho como preposto. E você teve algum problema de ar-condicionado no transporte público esses últimos dias? Sim, sempre tem. Eu pego diariamente, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Agora, por exemplo, nesse período que está o calor intenso aí, a parte da manhã ele não está funcionando normalmente. Mas quando não estava esse calor intenso, o problema é gravíssimo. Vinícius, trabalho com obra. Vinícius, você teve problema com ar-condicionado no ônibus, é isso? Tive sim. Em que linha que foi? Foi no 578, tava muito quente lá e nada de ar. Sou Renato, analista de dados, e efetivamente o ar-condicionado do transporte público ele oscila bastante, né? Principalmente em horários de pico com bastante quantidade de pessoas indo ou voltando do trabalho. O ar-condicionado não dá conta e é aquele sufoco que a gente sempre passa de muito calor, ou quando tá chovendo principalmente o trem fica devagar e aí você passa calor, fica 20, 30 minutos parados numa estação, é bem complicado, mas temos esse problema sim com o ar-condicionado. Bárbara, eu trabalho com eventos. E fala dos seus problemas com ar-condicionado no transporte público. Geralmente acontece as linhas que eu sempre costumo usar, Terminal Capelinha e Terminal João Dias, sempre acontece de estar sem o ar. As pessoas não reclamam porque geralmente você você fica com um receio, né, da motorista, alguns às vezes são brutos. Então a gente não, às vezes eu já reclamei. Na vez que eu reclamei, resolveu. Bom, vamos lá. Via Mobilidade confirmou o problema, né? Culpou a CPTM, disse que recebeu a linha com peças inadequadas para o sistema de ar-condicionado, né? Peças diferentes das originais, e encomendou 700 peças que estão previstas para chegar no início de 2024. Só que a conclusão da troca vai ser só em abril de 2024, quer dizer, depois do verão. O metrô disse que os trens saem do pátio só com o ar-condicionado funcionando perfeitamente. E quando a reclamação chega, ela é checada na hora. E se há alguma falha, o trem é recolhido. E a SP Trans, que também não forneceu dados oficiais sobre o número de reclamações, né, nem o número de falhas, diz que 91% da frota funciona com ar-condicionado e 100% da frota de ônibus em São Paulo estará com ar-condicionado em 2025. Quer dizer, são duas promessas aqui, né? Uma da conclusão da troca do sistema dessas peças que causam problemas no ar-condicionado na Via Mobilidade, nas linhas 8 e 9, e a outra promessa é que a frota de ônibus estará com 100% de ar-condicionado em 2025. Valeu, volto com vocês. Bom assunto, obrigado, João. Uma informação importante que nos traz, eu queria complementar com uma informação que me chamou a atenção, de 5.600 escolas em São Paulo, apenas 210 têm ar-condicionado. De 5.600, apenas 210 têm ar-condicionado, que dificulta bastante também a situação para as crianças quando a temperatura atinge os índices que tem atingido nos últimos dias. Aliás, estou vendo aqui, a temperatura já passou de longe os 30 graus, viu? A gente que não acreditava muito hoje num dia quente, a temperatura já passou de longe os 30 graus. E a outra informação sobre ônibus que eu queria passar é o seguinte: foram liberados, está no Diário Oficial de hoje do município, foram liberados 375 milhões para a compra de ônibus elétrico em São Paulo, que eu espero que tenha ar-condicionado, né? Dinheiro do Banco do Brasil e também dinheiro da operação de recapeamento de São Paulo, que foi desviada para a compra, desviada no bom sentido, aí não vai nenhuma crítica nesse desviado, foi revista para a questão da compra dos ônibus elétricos, que são polêmicos, isso sim.
há interesses, obviamente, de montadoras, mas também é importante para o meio ambiente, porque a gente diminui a emissão de gás carbônico em São Paulo. O fato é só o seguinte, né? A gente tem 4,5 milhões de carros em São Paulo, uma das cidades que mais polui por carros no mundo inteiro, e a meta da prefeitura é entregar até o final de 2024, portanto até o final dessa gestão, 2.600 ônibus elétricos, ou seja, alguma coisa em torno de 20% da frota, o que demandaria um investimento até o final do ano que vem de 8 bilhões de reais. A pergunta só que eu fico curioso, no quinto sinal 11h30, fico curioso para ter uma resposta, é a seguinte: como é que ficariam os ônibus elétricos numa situação de falta de energia elétrica como a gente tem enfrentado nos últimos dias? A população já está sem luz, está sem água, ficaria sem ônibus também. Qual é a alternativa? Esse é um assunto que vale a pena a gente tocar. É uma dúvida que eu tenho. De repente, algum especialista traz essa informação para a gente ou a população vai ficar na mão também. No dia em que esse acordo foi selado, Sabino, entre o BNDES e a Prefeitura de São Paulo, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito Ricardo Nunes e ele explicou um pouco de como que vai ser também financeiramente mais adequado o ônibus elétrico. Um ônibus desse tipo custa em média R$1.800.000 a mais do que um ônibus a diesel. Custa quase 3 milhões, uma unidade. É bem mais caro. Essa verba vai ser concedida à prefeitura e vai bancar a diferença do valor. Ou seja, hoje quem faz o serviço vai continuar pagando só um a diesel e a remuneração às empresas de transporte vai ser proporcional ao investimento que fez nessa transição. Expectativa é que 600 veículos elétricos produzidos totalmente pela indústria nacional sejam entregues até o fim do ano. Uma parte desse valor vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outra de uma viagem que o prefeito Ricardo Nunes fez aos Estados Unidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.